Seja bem-vindo ao programa Casa sobre Quatro Rodas. Aqui você aprende tudo sobre a montagem de um motorhome artesanal. Eu sou Marcos Saião, especialista em construção de motorhome, e vou te ensinar a construir o seu próprio motorhome com baixo custo em até 8 semanas. É preciso ter uma mão de obra especializada para se construir um motorhome? Ou você pode treinar o seu próprio profissional, ou você até mesmo com suas habilidades próprias pode ser capaz de montar o seu próprio motorhome. Vamos conversar sobre isso nesta aula de hoje. Nesta aula de hoje, nós não vamos tratar de como, não vou tentar te ensinar marcenaria, serralheria, nem qual é o melhor material para se montar um motorhome. Essa aula de hoje é para mostrar para você que não é preciso ter uma mão de obra especializada para montar um motorhome artesanal. Afinal de contas, a lei que autorizou os Inmetros a vistoriar e fazer o emplacamento de motorhome artesanal não foi para beneficiar os pequenos fabricantes de motorhome de fundo de quintal, e sim para aquele cidadão que deseja ter o seu próprio motorhome e com suas habilidades próprias, ou então, se possível, contratar um profissional, um marceneiro, que com orientação possa legalizar de forma segura o seu próprio motorhome. É isso que veremos. Este é um tema que existe no mercado de ter o profissional para fazer a montagem dos móveis, parte elétrica, parte hidráulica, toda a estrutura de um motorhome. É um tema muito polêmico. Será que realmente existe um profissional específico para motorhome? Uma mão de obra, muitas das vezes, que exige um custo altíssimo para você conseguir construir o seu motorhome? Ou você, com as técnicas certas, com os métodos devidos, respeitando as normas de segurança, você é capaz de construir seu próprio motorhome? Eu sou Marcos Saião, como falei, e garanto a você que você é capaz sim, se respeitar todas as normas de segurança. Não é necessário pagar uma mão de obra supervalorizada, ou então com a assinatura de uma pessoa que se chama fulano motorhome, cicrano motorhome, uma fábrica específica. Quando a lei do motorhome artesanal foi criada, foi para atender as pessoas que com responsabilidade pudesse fazer o seu próprio motorhome e dessa forma pudesse desfrutar do campismo, que é o objetivo do autor dessa lei, que deu a capacidade da pessoa legalizar o seu próprio motorhome. Então, vamos ver alguns princípios básicos para a montagem de um motorhome. 1. Vamos começar pelo dimensionamento do motorhome. É fundamental nós sabermos quantas pessoas nós vamos transportar nesse motorhome, como nós já falamos algumas vezes sobre isso. Então, quando você determina o número de passageiros, a partir daí você vai poder fazer o dimensionamento do veículo ideal para você transportar. Por exemplo, uma Kombi, eu acho que até 3 pessoas cabe bem. Uma van carrega confortavelmente 3 a 4 passageiros. Um micro-ônibus já aumenta o número de limites. Mas conforme maior o tamanho do motorhome, vão aumentando os custos. E também nós temos que prestar atenção muito em saber aonde pretendemos acampar com esse motorhome. Tá? Então, isso é fundamental para que nós possamos, com um planejamento, com um pré-projeto, dimensionarmos todos os nossos objetivos que iremos alcançar com o nosso motorhome. Então, por exemplo, eu construí 4 motorhomes em 11 meses, mas eu já sabia que tipo de público eu queria atender. Eu fiz um motorhome legalizado para 3 passageiros. Todos os quadros foram o mesmo.
padrão, né? Praticamente uma xerox da outra, porque eu fiz um projeto inicial, gostei e repliquei, como se tivesse tirado uma xerox nos outros carros. E fui corrigindo e aprimorando até o último. E dessa forma, como foi que eu fiz? Primeiro defini o carro, seria uma van. Então teve uma Ducato, teve uma Renault Master, teve uma Iveco e a última repetiu uma outra Ducato, porque particularmente eu gosto muito desse carro. Tá? É um carro que tem manutenção barata, custo de manutenção barato, é um carro bem resistente e é um carro que dá para você fazer com facilidade um motorhome bem confortável. Então todas elas teto alto. Isso é fundamental para o seu conforto, porque às vezes a relação custo-benefício, você acha assim, uma Ducato, um carro teto alto, custa 55 mil reais, dependendo do ano. Uma teto baixo eu consigo comprar por 35, com 20 mil eu monto meu motorhome. Mas e o desconforto num dia de chuva, que você talvez tenha que ficar confinado dentro do motorhome, você fica o tempo inteiro de pescoço, abaixada, de cabeça baixa. Realmente isso é um desconforto muito grande que nós devemos levar em conta. Tá? Então é fundamental o projeto. Então definimos o número de passageiros. Conhecemos antes o carro que nós vamos construir. Antes de comprar o carro, nós temos que conhecer profundamente o carro. Por exemplo, o Volare A5, A6 é praticamente uma van, né? Mas eu gosto muito da mecânica do Volare. Eu acho o Volare um carro sensacional, mas ele tem uma restrição. A altura do teto dele é mais baixa que uma van. Então, isso é um empecilho. Eu posso levantar o teto do Volare? Eu falo de antemão. Não, você não pode mexer na estrutura do carro, porque senão você vai ter problema com a legalização do veículo, tá? Porque o Inmetro não deixa você alterar algumas características de estrutura do carro, como, por exemplo, colocar janela, tirar janela. Essas coisas não são aceitas pelo Inmetro. Então você pode até fazer, mas vai ter problema quando chegar no Inmetro. Mas o despachante resolve. Tá bom, aí é Brasil. Vamos falar assim, né? Sem querer desmerecer, mas infelizmente no nosso país tem jeito para tudo. Eu não aconselho que você faça isso, porque mesmo que o despachante resolva, você pode ter um dissabor na estrada. Você já pensou você estar viajando com a sua família e um policial resolve levantar o seu carro e verifica que seu carro não tem o laudo do Inmetro averbado e que seu carro foi registrado como motorhome numa data posterior à lei que permite que os Inmetros façam homologação de motorhome? Por exemplo, os primeiros motorhomes, mesmo que fossem artesanal, você conseguiria legalizar sim, sem esse laudo do Inmetro estar ligado ao seu Renavan. Mas hoje você já não consegue mais. Então, toda vez que você faz uma legalização através do Inmetro, o laudo que sai do Inmetro sai com fotografias do carro, da parte externa do carro, que ficará ligado ao seu Renavan. Então, por exemplo, você pode passar por uma barreira fiscal, você pode passar por uma barreira da polícia rodoviária e o policial resolver levantar o histórico do teu carro e vai verificar que você fez coisas mudou totalmente a estrutura do seu carro. Então, isso pode vir a ser um problema sério. Quer dizer que todo policial que te pare vai verificar o que está lá na fotografia do seu carro, no Detran, o que consta lá no seu carro? Claro que não, não é isso. Tá? Não, dificilmente vai acontecer, mas pode acontecer sim. Então, já que existe essa possibilidade, vamos evitar a margem de erro, né? Vamos procurar seguir. Então, o carro que eu fiz, os 4 motorhomes que eu fiz, volto a dizer, foram 4 vans. E as 3 eram de passageiros, uma era furgão. Tá?
Uma inclusive, foi ambulância. Então, já vinha com a janela lateral. Então, não tinha problema nenhum, tá? Consegui fazer, legalizar sem dificuldade nenhuma, porque ela já veio de fábrica com aquela janela. E quando ela foi transformada para ambulância, na época não tinha o laudo do Inmetro e foi feito por fábrica. Ela foi transformada de ambulância para carro de passageiro e de carro de passageiro ela virou motorhome. Então são esses 3 passos, entende? Você não pode num pulo só fazer. Então aqui no meu caso eu tive que fazer esses 3 passos no motorhome, através do Inmetro, para conseguir chegar ao motorhome. Então dessa forma nós estamos começando a planejar como fazer um motorhome. Segundo, a questão da mão de obra especializada, vamos voltando, eu preciso de um despachante para isso, o que eu falo para você. Eu não usei despachante em nenhum dos 4, tá? Nenhum dos 4 foi preciso de despachante. A única coisa que eu precisei fazer foi seguir todas as normas do Inmetro, tá? No meu caso, as fotos que saíram nos laudos foram fotos externas. E eu não coloquei nada demais, tá? A única coisa que eu coloquei foi um toldo e um REC numa delas, tá? A placa solar eu procurei colocar de uma forma segura, de um jeito que não ficasse muito exposta, porque poderia vir alguma reclamação, né? Poderia ter algum tipo de questionamento nas rodovias. Então eu coloquei ela da forma mais discreta possível e bem segura, tá? Isso pode ser questionado? Pode ser muito difícil, porque a maior parte dos motorhomes hoje andam com placa solar em cima, sem dificuldade nenhuma. Se você perguntar a qualquer dono de motorhome, dificilmente alguém vai precisar. Então, eu precisei de mão de obra especializada? Não, mas eu já tinha experiência desde a década de 80, meados da década de 80, onde eu reformava trailers, comprava e alugava e revendia muitas das vezes. Então eu sabia como fixar, como firmar os móveis, como eles deveriam ser. Então como foi que eu fiz? Eu fui um marceneiro? Não, eu contratei um marceneiro de minha confiança, uma pessoa que me transmitiu confiança e que seguiu rigorosamente as normas que eu ditei para ele. Então eu peguei um marceneiro sério, uma pessoa séria, isso é fundamental, que obedeça, que não queira fazer do jeitinho dele, que seja aquele jeito mais fácil para ele, muitas das vezes, que não queira simplesmente, isso aqui aguenta, isso não pode funcionar, tá? Ele vai ter que respeitar as normas que nós vamos dizer. Isso sim é essencial. Então, a questão da mão de obra é questão de respeito. Ele tem que saber que o móvel que está sendo planejado e projetado e executado será colocado dentro de um carro, que é uma casa, mas diferente de uma residência tradicional, que bota e fica parado. Essa residência sofre um terremoto constante. Então ele precisa, esse móvel, ter uma estrutura fixa, boa, para que não cause nenhum acidente e que você não venha a ter nenhum dissabor. Então isso é fundamental para a mão de obra do motorhome especializado. Eu, particularmente, já vi pessoas profissionais que são profissionais do mercado de motorhome. Fazem, respeitam, mas com algumas restrições. Eu já vi profissional no mercado levantar teto de Volare. Eu já vi profissional fazer alteração, levantar teto de Kombi. Eu fiquei sabendo agora, há poucos dias, que é possível você levantar o teto da Kombi, sim. Mas essa empresa que faz isso, ela tem o CAT para fazer essa alteração, tá? E tem que ser um determinado tipo de Kombi. Então você pode até levantar o teto do carro. É possível que você levante o teto do carro, mas respeitando as normas de segurança, tipo essa fábrica que levanta o teto, que eu
poderei passar a dica dele futuramente aqui no canal para vocês, tá? Então, poxa, você ter uma Kombi onde você possa ficar em pé, de repente um banheiro dentro, isso é muito legal, tá? Um banheiro que você consiga tomar banho em pé, isso é muito legal. Uma Kombi que acomoda 2 adultos e uma criança com facilidade, tá? Você conseguir fazer essa alteração, isso é muito bom. E principalmente, você, além de conseguir fazer essa alteração, conseguir documentar, né? Se realmente a proposta que essa fábrica me fez para a divulgação desse projeto foi efetivada, eu verificar, olha, ele fez, ele documentou, ele conseguiu, eu vou estar com o maior prazer mostrando para vocês, tá? E não é uma coisa cara, torna a Kombi um carro, entra ela no mercado de uma forma bem competitiva, tá? Pelo custo de manutenção dela, pela praticidade dela de entrar em qualquer canto, praticamente um carro de passeio. Tem o problema da velocidade, do deslocamento dela, mas você até consegue montar sim, levantar o teto, mas não dá para fazer isso de qualquer maneira, com o serralheiro da esquina. Ah, ele é muito bom, eu vou lá, corto tiro as janelas, corto as colunas, tapo as janelas com ACM, fica uma estrutura legal, eu soldo o metalon aqui, eu soldo o metalon ali, amarro com barbante e faço um puxadinho e já não fico mais de cabeça baixa dentro do volante. Isso não é capaz. Para você fazer uma alteração desse tipo, é preciso que você tenha em mãos o CAD. E o que eu vou falar de antemão, não é fácil conseguir, tá? Você tem um engenheiro que assine como responsável por uma alteração dessa, ele tem que saber muito bem o que vai estar assinando a responsabilidade por isso. E caso ele assine, o custo vai ser muito alto, tá? Porque ele sabe das responsabilidades que ele estará assumindo em fazer essa alteração de estrutura, porque no que você levanta o teto do carro, você automaticamente está levantando o centro de gravidade. Quem tem noção de física sabe que no que você levanta o centro de gravidade, você torna o carro como aquele... Sabe aquele bonequinho João Bobo que você dá um tapa, ele vai e volta para um lado e para o outro? Ele fica assim. E quando o carro é projetado de fábrica, o carro foi feito para suportar. Ele é feito com um centro de gravidade mais baixo, tá? Para suportar as curvas, para suportar uma ventania. Eu, por exemplo, já tive o dissabor na Ponte Rio-Niterói de estar com uma Kombi Safari e pegar um vento sudoeste. Olha, foi uma sensação terrível. Eu pensei que eu fosse cair lá de cima da Ponte Rio-Niterói, tá? Porque a Kombi Safari, Carmanguia, com todos os laudos aprovados, feito por uma fábrica, foi desagradável mesmo. Ela tem 4 faixas, a Ponte Rio-Niterói. Eu corria de uma faixa para outra com uma facilidade incrível, somente com um vento. Fiquei com muito medo, muito receio, principalmente que estava eu e meu pai dentro da Kombi. Então, isso realmente é uma questão que exige segurança. E nós que pretendemos viajar com a nossa família na estrada, é essencial que nós tenhamos respeito às normas de segurança, pois o nosso objetivo de estar na estrada é lazer, diversão e ter prazer em estar viajando. Com relação à mão de obra específica, mais uma vez, eu falo, não é necessário. É necessário que o profissional respeite todos os requisitos de segurança para que nós não tenhamos nenhum dissabor na estrada. Então, isso é essencial para a montagem do nosso motorhome artesanal. Essa aula é muito importante porque, com isso, nós verificamos que não é preciso
de uma mão de obra específica, qualificada em motorhomes, tá? Existe sim o profissional que respeita as normas de segurança. Então, muitos montadores de motorhome, muitos fabricantes, muitos profissionais que trabalham com motorhome criam uma dificuldade incrível. Claro, eles querem valorizar o serviço deles. Tudo bem, é o direito deles. Mas eu estou querendo exatamente quebrar esses mitos, tá? Então, você não precisa disso. Você pode ter o seu motorhome com baixo custo, sim. Entende? Isso é fundamental, você saber desse ponto. Tá, então, com isso, nós vamos verificar algumas normas de segurança que têm que ser repassadas para esse profissional. Como, por exemplo, podemos ter cantos vivos em motorhome, aquele canto de 90 graus em móveis de motorhome? Não, nós não devemos fazer isso. Tá? Nós devemos sempre manter cantos arredondados. Por quê? O espaço dentro do motorhome é um espaço limitado. Então, como nós já falamos, o projeto é essencial. Então, se você errar 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros numa casa, você chega o móvel um pouco mais para a esquerda, para a direita. Se você comete um erro desse num motorhome, muitas das vezes você não entra no banheiro, tá? Então, isso é fundamental. O planejamento, nós vamos verificar isso detalhadamente, como fazer. Então, nós devemos prestar atenção com as normas de segurança de acabamento dos móveis. Não devemos deixar, em hipótese nenhuma, cantos vivos, arestas, onde a gente possa bater sem querer um esbarrão, faça um hematoma, faça um corte, por exemplo, dependendo do material que você está utilizando ali no acabamento dos móveis. Então, é essencial que todos os móveis tenham cantos arredondados. Por que motivo? Para evitar acidentes. Então, dessa forma, nós conseguiremos fazer motorhomes confortáveis, seguros e com baixo custo, que é o nosso objetivo. Então, para finalizar essa aula, o que você precisa fazer? Primeiro, uma lista do que você pretende com seu motorhome. Segundo, nessa lista, verificar o que você é capaz de fazer por conta própria ou então o que você precisa contratar, talvez um marceneiro, um eletricista, um bombeiro, que não seja especialista em motorhome, mas que siga o método e as necessidades. Aí sim você vai conseguir, com um baixo custo, fazer a montagem do seu motorhome artesanal. Dessa forma, nós vamos conseguir chegar ao nosso objetivo, que é que você tenha o seu motorhome. Nos segue e curte se gostou.